bom dia, tudo bem? Eu sou a Maria do Carmo, eu estou aqui com você no canal do Jeitinho da Maria. Eu vou já pedindo para que você curta, se inscreva, compartilhe, né? Compartilhe aí com seus colegas, com amigos, ajuda a levantar a visualização do canal para a gente continuar com as dicas que tem nos inspirado ao longo desses últimos meses. Vamos lá? Gente, eu tenho falado em alguns momentos sobre soft skills e tenho falado sobre alguma delas e eu ainda continuo achando necessário dar um destaque especial para esse tema, né? Então, quando a gente pensa no dia a dia do trabalho, né? Imagina aí você no seu né, escritório, ou se você está no home, né? Tenta pensar um pouquinho como tem sido a sua produtividade, o que você tem feito, como você tem feito, né? Você tem recebido feedback, como são esses feedbacks? Então procura pensar um pouquinho, 5 segundos eu vou te dar para você pensar quais são os feedbacks que você tem recebido, se estes feedbacks são positivos, construtivos, ou se você os percebe às vezes como negativos. Então, 5 segundos. Pronto, né? Já deu um tempinho para parar e dar uma pensada no que a gente tem tido de retorno. Eu vou falar um pouquinho com vocês primeiro sobre iniciativa e proatividade, que eu considero que são 2 temas super importantes, né? São 2 habilidades que a gente pode e deve desenvolver, que são extremamente necessárias para o mundo do trabalho, né? A gente fala isso e às vezes repete, a gente ouve no estágio, a gente ouve na faculdade, a gente lê, mas a gente não chega ao cerne da questão enquanto a gente não entender o quão importante é nós sermos proativos e termos iniciativa. Eu falei antes, a gente precisa ter iniciativa e acabativa, mas sim, a gente precisa ter iniciativa. Não é uma questão de eu quero, de eu não quero, é uma questão de necessidade mesmo, não é uma necessidade minha ou desta ou daquela empresa, é uma necessidade do mundo em geral, né? Você não precisa ser um profissional de secretariado, você não precisa estar numa empresa para você saber que a iniciativa é fundamental e que a proatividade vem colada com a iniciativa. Então, são coisas ali que caminham lado a lado, que a gente precisa, o mundo precisa, né? De pessoas com iniciativa e de pessoas proativas. Né? Então, vamos lá. Eu recebi outro dia uma mensagem de uma aluna que está fazendo estágio e que ela me disse que a líder dela, né, a secretária da empresa em que ela trabalha, chamou a atenção porque ela não tinha mandado voucher para os executivos que estavam chegando de viagem, não tinha reservado sala de reuniões, né? Uma situação que é do nosso dia a dia, uma situação que é comum, né? Viajantes em trânsito, né? Então saindo de um destino para outro, isso é muito comum, parou um pouco durante a pandemia, mas agora está retomando. E a gente, né, faz todo o suporte, toda a assessoria que é necessária nesse trânsito, né? E quando a gente está cuidando disso, a gente vai ter uma super atenção, né? A gente está ali, tem que ficar realmente à disposição, porque se dá um problema no check-in, se dá um problema na reserva, se um cartão não foi informado, se alguma coisa acontece, a gente precisa estar à disposição. Então, bom, eu não quero ficar à disposição, não concordo em ser acordada no final de semana, né? Bom, talvez você não esteja na área certa, porque isso ainda é comum na nossa área, mas a gente pode minimizar. Como? Tentando ao máximo dar segurança, neste caso, para os nossos viajantes. E como eu faço isso? Checando tudo, gente. Então eu vou relembrar, a gente tem lá a ferramenta, a checklist, a gente pode fazer uma 5W2H, a gente pode fazer um fluxo dessa atividade, um fluxograma dessa atividade, sei lá, descubra aí qual é o seu caminho. Eu não tô aqui para te dar um caminho para este é o melhor ou este é o pior. Cada um precisa descobrir o que é funcional
no seu dia a dia. Eu não me canso de repetir isso, né? O que serviu para um talvez não sirva para outro. Então não perde isso de vista. Seja qual for a ferramenta, se você tiver o melhor planejamento, se você tiver o melhor acompanhamento, o risco de alguém te incomodar fora do horário do seu trabalho é menor, né? Então é muito menor. Pode acontecer? Pode, mas é muito menor. Então tenha a iniciativa de fazer todas as verificações, todas as checagens, né? Seja proativo, se antecipe aquelas demandas, né? Pense, se eu fosse o viajante, se coloque no lugar do outro, exercite a empatia, né? Se colocando no lugar desse viajante, o que você gostaria? Bom, eu queria chegar no hotel, talvez o voo está marcado para eu chegar às 7 da manhã, e o trajeto aí 9 horas no máximo, né? Pensando aí numa distância maior, 9 horas no máximo eu estou no hotel. Eu quero entrar às 9, tomar um banho para 2 horas da tarde, 3 horas da tarde eu estar preparado para a reunião que eu terei à tarde. Então, eu preciso, né, o profissional de secretariado precisa ter feito um ano de check-in. Né? A gente sabe que o horário de ingresso nos hotéis normalmente está entre meio-dia e 3 horas, tem alguma variação, dependendo do porte, dependendo do local desse hotel, dessa hospedagem, mas você consegue pedir um ano de check-in. Não, mas eu não tenho parceria. Tá, se você não tiver uma parceria bacana que consiga ceder, ou se de repente o período que você está viajando, né, que esse executivo está chegando não permite, pague o early check-in. Né? Imagine que para a maioria das organizações, um pagamento como esse é irrisório, né? Ele pode ser significativo no âmbito pessoal. Poxa, vou pagar um diário a mais? Não, não vou. Mas no âmbito da empresa, não é que a gente vai gastar, né? Aqui não é esse o objetivo, a gente sabe que tem a questão da governança, que a gente precisa sim otimizar os recursos, trazer os melhores resultados. Mas nesse caso, o melhor resultado pode ser pagar uma diária a mais se você não tiver uma parceria bacana. E aí já fica uma dica, busca uma parceria bacana, né? Tem N empresas que são, né, muito prestativas e que quebram um galho enorme. Então, nessa pegada, essa aluna comentando, né, a chefe dela, a secretária que ela está estagiando, né, falou que ela não foi proativa e que ela não teve iniciativa e que ela já está no estágio da faculdade que ela teria que saber. Eu concordo, eu acho realmente que ela teria que saber. Apesar de eu concordar, de eu achar que sim, ela deveria saber, eu também entendo, né, pela situação que ela me contou, que a executiva, a pessoa que ela estava assessorando antes, deixou ela muito solta, né? Ela estava fazendo um período de home grande, ficava às vezes até os 5 dias da semana em home e não estava passando atividades. Então ela chegava a passar às vezes o dia todo sem nada para fazer. Então, apesar dela estar já um tempo no estágio, ela não teve uma orientação adequada. E aí eu entro na questão do feedback, né? A gente pode e deve dar feedback. É importantíssimo, né, a gente saber como está o nosso trabalho. E aí, pensando nisso, já faço aqui uma parte, vai aparecer um balãozinho para que você comente, porque feedback é muito importante. Né? Então, neste caso, faltou a ela um feedback adequado, né? Senta aqui, vamos conversar agora, né? Isso aqui foi muito bom, né? Você tá sendo assertiva nesses momentos, isso aqui tá bacana, mas isso aqui a gente precisa melhorar. Então, isso aqui que você ainda não fez, a partir da próxima viagem, você vai assumir o compromisso de fazer, de procurar se antecipar à necessidade desses hóspedes. Você vai realmente ser a chata que acompanha o tempo todo para tentar fazer a melhor, para prestar a melhor assessoria possível, de acordo aí com o budget da empresa, né, com as regras, o compliance organizacional. Então, seguindo aí a política, né, de viagens, de hospedagem e de tudo mais que você tenha, fundamental fazer esse acompanhamento. Este é um feedback adequado, este é um feedback positivo. Então, quando a gente vai dar feedback, e aí eu entendo que ninguém tem intenção de ofender, de magoar, de melindrar, de chatear ninguém, e nem deveríamos nos melindrar com tanta facilidade, né? Mas às vezes somos seres humanos e como tais, né, a gente pode sim, né, em algum momento ficar chateado. Neste caso específico, eu entendi a fala da estagiária, entendi completamente, né, como foi difícil, porque ela estava sem suporte até então fez todo sentido sim ela ter ficado um pouco chateada, né? Mas, apesar da chateação, tirar aprendizado,
né? O que eu preciso melhorar? Eu preciso ter mais iniciativa, eu preciso ter mais proatividade, eu preciso ter visão sistêmica, né? E aí, sobre visão sistêmica, a gente vai falar no próximo vídeo, tá? Então, me diga se você gostou, se você consegue se colocar no lugar dessa estagiária, se você consegue se colocar no lugar dessa líder, se você consegue se colocar no lugar do viajante e quais são as sugestões que você tem para melhorar essa dinâmica de viagens, ok? Gente, obrigada por estar acompanhando. Eu vou insistir mais um pouquinho só. Se inscreva, compartilha, né? Eu falo que eu tenho na minha rede mais de 2.000 pessoas, chega a ter mais de 3.000 pessoas, na verdade, né? Seguindo todas as redes que eu tenho. Então, se você ver, né? Se você passar por esse vídeo, já teria 2.000 visualizações. E se você compartilhar com mais 2 colegas, e esses 2 com mais 2, né? Daqui a pouquinho o canal cresceu e tá uma coisa bacana, né? Já tá bacana, mas tá bacana também de eu ver que as pessoas estão seguindo, estão gostando, né? Novamente aí a questão do ser humano. É claro que eu quero ter feedbacks, né? E se feedbacks forem positivos, melhor ainda. Mas se tiver críticas e elas vierem com amorosidade, porque isso é necessário, a vida precisa disso, tá? Ótimo, me ajuda sim a melhorar. Hoje o vídeo ficou um pouco escuro, a iluminação não tá tão boa. Vou tentar melhorar para os próximos, ok? Muito obrigada. Um beijo, fiquem todos com Deus.